podia ser uma carta no outro ano, às vezes viria um requerimento ao presidente ou um ofício. Então, assim, antes do Enem era um pouco complicado. Por quê? Porque o aluno ele não sabia que gênero ele treinaria, então ele tinha que ser bom em todos, né? E pós-Enem, o Enem facilitou muito a vida de todo mundo. Por que ele facilitou a vida de todo mundo? Justamente porque, obrigatoriamente, sempre cai no Enem o texto dissertativo argumentativo. Antes de eu começar a falar das condições de produção da prova do Enem, eu vou só explicar a diferença desse texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Então, se a gente for pensar, são duas classificações. Vou até voltar aqui para o meu slide do texto dissertativo argumentativo. São duas formas, né, de dissertação. Existe uma dissertação expositiva, que era a única que caía antes do Enem. Como que é essa dissertação expositiva? É aquela em que eu faço a introdução, apresento argumentos contra, argumentos a favor e concluo. Então, no texto dissertativo expositivo, você não podia tomar partido. Você tinha que falar de forma neutra, apresentando argumentos a favor, argumentos contra. Já no texto dissertativo argumentativo, que é o que o Enem cobra, você é obrigado, desde o início, desde a primeira frase, a já se posicionar se você é contra ou se você é a favor. Então, você não tem como ficar neutro, você não tem como ficar em cima do muro, né? Desde o início, obrigatoriamente, você precisa seguir, então, e escolher. Agora, é uma escolha, assim, um pouco estranha do Enem. Por quê? Tudo que cai no Enem, você tem, de acordo com as condições de produção de um texto dissertativo argumentativo, você pode ser contra ou a favor. Mas os temas do Enem já são criados de forma que ele já escolhe o caminho para aquilo. Se você falar o contrário do que se espera, certamente você vai ferir direitos humanos. Então, é um pouco complexo, porque você, no texto dissertativo argumentativo, você pode optar, né, por ser contra ou a favor do tema, mas no do Enem, não. No do Enem, toda vez que você fugir, você vai ter problema com direitos humanos. Então, no tema do ano passado, que falava a respeito da invisibilidade do direito à certidão de nascimento, se você falar que não, que a pessoa não tem direito, você está ferindo direitos humanos. Então, sempre o Enem tem essa tendência, ele mais ou menos já te sinaliza o caminho. Então, se você pegar depois para frente em outro slide, eu tenho a retrospectiva de todos os temas que já caíram no Enem. Se você observar, sempre é assim. Você não pode simplesmente decidir se você é contra ou se você é a favor. Simplesmente você tem que seguir o que o Enem está colocando aí, tá bom? Então, vamos analisar. Em qualquer momento, gente, que vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Não sei como que está previsto, João, se a ideia é pergunta só no final, mas do jeito que vocês decidirem, né? Para mim tá tranquilo. Tá joia? Então, a primeira característica da redação do Enem, né? Vamos ver as condições de produção. É um gênero textual que ele é veiculado na esfera escolar, nas escolas, e sempre são. Quem são os emissores? São alunos de escolas públicas e particulares que concluíram o ensino médio ou ensino técnico, né? Ou que estão acabando, né, de concluir ou ainda já concluíram em anos anteriores e vão voltar, né? Mas todos com a pretensão de quê? De ingressar num curso superior. Então, essa é a ideia do Enem, né? Então, sempre os emissores são os mesmos. E quem que é o receptor? Quem que é o público-alvo desse texto? É um professor formado em língua portuguesa que faz parte da banca avaliadora. Então, isso é muito importante vocês observarem, porque às vezes a pessoa, ela tem uma veiazinha mais política, né? Mais questionadora, e aí chega na hora da prova, a pessoa começa a falar demais, né? Mal do governo, por exemplo. Por mais que você não concorde, né, com o governo, se você começar a falar mal do governo, por exemplo, na redação do Enem, é critério, dependendo do que você falar,
é motivo para você, então, ter sua redação zerada. Isso está lá tá lá escrito nas orientações, né? Se vocês observarem o Enem. É uma forma de anulação. Então, às vezes, você pode até, porque o governo não cumpre com o seu papel, você vai citar, por exemplo, as instituições zumbis, né? São essas instituições que a gente tem no país que elas não cumprem mais a função social que elas teriam, né? O Bauman coloca isso pra gente. E em virtude disso, elas viraram zumbis, né? Então, por exemplo, a educação, segundo a Constituição, é para ser de qualidade, mas, dependendo da escola, ela não cumpre esse papel. A saúde de qualidade é direito de todo mundo, mas a gente sabe que, na maior parte das vezes, as pessoas não encontram, né? Pelo menos não no setor público, né? Saúde de qualidade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se você falar mal diretamente do governo, você zera. Então, o aluno, às vezes, ele confunde, ele pensa assim, agora eu vou me vingar, eu vou lá e vou falar mal do governo. Só que o aluno se esquece que quem lê a redação dele é um professor. Na realidade, 2 a 3 professores, geralmente é a média, né? Então, o aluno, ele se esquece disso e, às vezes, ele é prejudicado, ele zera uma redação porque achou que ia se vingar do governo ali. E, na realidade, não é assim que funciona, tá? Então, quem lê a redação do Enem são professores de língua portuguesa que se inscrevem, fazem um curso, fazem uma prova, e aí quando eles passam nessa prova, eles fazem um curso final, e aí eles estão aptos, então, para poder corrigir a redação. E geralmente, gente, por que eu estou falando 2, 3 na média de professores? Geralmente, como que isso é feito? Toda toda redação do Enem, né, ela é corrigida por pelo menos 2 professores. Então, os professores corrigem, avaliam segundo as competências, depois eu vou mostrar as competências ali, e é feita uma média da avaliação desses 2 professores. Então, sempre assim, é feita essa média. E aí, se houver discrepância, o que seria discrepância? Se a nota de um aluno, de uma avaliação para outra, variar demais, por exemplo, se passar de 80 pontos de diferença de uma avaliação para outra, se passar, né, de 80 pontos em uma das competências, ou se passar de 120 pontos no total, eles falam que houve discrepância. E aí, para não prejudicar o aluno, um terceiro professor vai avaliar essa redação e vai dar essa nota. Então, assim, ser prejudicado nem matematicamente não é uma coisa quase que impossível, né? Ele ser prejudicado nessa correção, porque segue princípios matemáticos. Estou no meio de um curso. Gente, desculpa. Estamos de volta. Essa é a vida de mãe. Então, matematicamente, o que vai acontecer? Dificilmente você vai ser prejudicado, né? Por quê? Porque se houver discrepância, se o professor, por exemplo, errou, se ele pesou a mão em uma das competências, a ponto de te prejudicar, um terceiro avaliador corrige. Aí, às vezes, você pode estar pensando, e se de novo der discrepância? Um quarto. Então, geralmente pode passar até por 5 avaliadores, né? E aí, quando vai para esse quinto, aí é um mais especializado e ele que vai dar, então, o feedback dele com relação a essa avaliação. Mas mesmo assim, eles vão fazer essa questão matemática de novo e vão acabar com essa discrepância. Onde que essa prova é realizada? Sala de aula, auditórios, escolas. E a redação sempre é aplicada no primeiro dia de prova, junto com a prova de linguagens, códigos e tecnologias. E o que acontece? No primeiro dia de prova, o aluno ele tem 1 hora a mais para poder fazer essa prova. Então, o que você tem que pensar? Que de acordo com o Enem, de acordo com quem cria, né, quem produz a prova, você tem que produzir um texto dissertativo, argumentativo em 1 hora. A lógica deles é essa. E tudo que você fizer que passar de 1 hora vai te prejudicar nas outras provas, nas outras matérias. Então, se você ficar até 1h20, tudo bem, mas se você demorar, por exemplo,
2 horas e meia para fazer a redação e passar limpo, você não vai ter tempo de terminar a prova toda. Então, não basta saber fazer uma boa redação. Você tem que saber fazer uma redação e tem que dar conta de criar e passar limpo em uma média de 1 hora. Então, esse às vezes é o grande desafio, né? Onde que esse texto circula? Ele circula especificamente, né? É uma circulação restrita. Como eu falei, são os professores avaliadores que vão trabalhar com essa redação. Outras questões. Com relação ao tema, é um assunto atual, polêmico, realizado ao exercício da cidadania e a realidade brasileira. Então, sempre vai falar da realidade brasileira e sempre vai trabalhar até essa temática, né, da cidadania, sempre vai ser um tema atual e polêmico. Eu já tinha adiantado para vocês quais foram os temas anteriores da redação do Enem, né? Então, o Enem, a primeira prova, né, ela foi aplicada em 1998, um minutinho só. Então, começou a ser aplicado em 1998 e, inicialmente, os temas eram bem genéricos. Então, olha o primeiro tema, viver e aprender. Muito diferente, né, do que a gente tem hoje. E aí, depois, ele começou a entrar nesse esquema que eu acabei de falar com vocês, de ser atual, de envolver questão de cidadania, de ser polêmico. Então, ele começou, olha, como cidadania, participação social, direitos da criança e do adolescente, preservação ambiental, direito de votar. E aí ele foi caminhando, até a gente chegar, deixa eu pular aqui, ao tema desse ano, né? Que foi desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Muitas pessoas foram pegas no susto com relação a esse tema, né? As pessoas não esperavam inúmeras coisas, mas se a gente parar para pensar, esse ano a gente estava comemorando, né? Esse ano que já está acabando, estamos comemorando, vamos colocar assim, 200 anos da independência do Brasil e 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, se a gente parar para pensar, tá tudo interligado, né? Por quê? Porque a Semana de Arte Moderna foi um evento, né, que foi criado pelos intelectuais da época, principalmente, né, os artistas, e o objetivo deles era justamente comemorar os 100 anos da independência do país. Então, tudo interligado, como eu falei. 100 anos de independência, vamos comemorar com a Semana de Arte Moderna, e esse ano, então, 200 anos de independência e 100 anos da Semana de Arte Moderna. E qual que é a grande pegada aí? Por que o pessoal do modernismo estava comemorando 100 anos da independência do Brasil? Foi uma comemoração um pouco diferente. A ideia deles era meio que dar um tapa na cara do brasileiro, na época, querendo mostrar que, apesar de independentes, entre aspas, né? João vai falar isso até melhor do que eu, mas apesar de independentes do ponto de vista político, entre aspas, economicamente, culturalmente, socialmente, a gente continuava muito dependente de toda a Europa, né? Culturalmente, principalmente, do ponto de vista literário, totalmente. Não só da Europa, mas principalmente Portugal. Então, a Semana de Arte Moderna, ela resolveu fazer justamente isso, dar aquele tapa na cara, né, linguisticamente. A gente é dependente de Portugal até hoje, porque falamos língua portuguesa, né? A gente tenta até fazer um acordo ortográfico, mas a gente não consegue. Por quê? Porque por mais que entre em vigor no Brasil, em Portugal não entrou até hoje. Então, assim, a grande pegada da Semana de Arte Moderna foi justamente isso. Foi comemorar dizendo que, né, acorda, dá uma sacudida no país, né? A gente está comemorando uma coisa que na realidade não existe de fato. Então, o que a gente deve fazer para poder se tornar realmente dependente, independente de Portugal? Então, por isso que eles começaram a escrever falando mal da língua portuguesa, cheio de erros de português, falando que o português do Brasil era diferente do português de Portugal, a língua falada aqui. Então, foi isso que a Semana de Arte Moderna fez.
E justamente nesse ano de 200 anos de independência, 100 anos de Semana de Arte Moderna, o tema foi justamente de valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Logicamente, não era só de índio que estava falando de inúmeros grupos, né, de comunidades, mas assim, principalmente esses povos tradicionais, né, principalmente os indígenas. Então, é um pouco complexo, né, porque politicamente a gente não via as pessoas falando muito de independência, de comemoração de 200 anos de independência. Se a gente for observar a Globo, que pelo menos com todas as críticas que ela recebe, né, pelo menos é a emissora que é mais assistida em todo o país, em momento nenhum eles fizeram uma propaganda comemorando ou coisas do tipo, né, porque eu acho que eles ficaram pensando que as pessoas poderiam confundir questão política com comemoração da independência. Então ficou uma coisa assim meio estranha. E o Enem justamente ele ressuscita isso e vem trazendo então esse tema. E aí, como eu havia falado com vocês, o que eles avaliam na redação do Enem? Então, a sua prova, a redação que você faz, ela é avaliada de acordo com 5 competências. Então, cada competência vale 200 pontos e, ao final, eles somam o famoso 1.000 pontos, né? O sonho de todo aluno. Todo aluno sonha em fazer 1.000 pontos na redação do Enem. Só que é uma coisa um pouco complexa, né? Porque ano passado, se eu não me engano, deixa eu lembrar, eu não sei se foram 16 pessoas só sei que foi entre 10 a 20 pessoas só no Brasil inteiro que fizeram o famoso 1.000 pontos. Em compensação, ano passado, gente, a gente teve um número recorde de... Esse ano eu ainda não posso falar, né? Porque ainda está nesse processo que eles ainda nem começaram a corrigir as provas, né? Eles devem começar a corrigir as provas. Eles devem não, eles irão começar a partir do meio de dezembro, porque até então quem está fazendo avaliação vai fazer avaliação, está fazendo curso, né? Então, só daqui uns 15 dias que eles vão começar a pensar nesse processo de correção. Então, a gente está falando com base na redação do ano passado. Então, no ano passado, depois eu até pesquiso aqui, foram umas 16 pessoas que fizeram 1.000 pontos no Brasil inteiro. Em contrapartida, foram quase 4.000 pessoas que zeraram a redação do Enem. E quando a gente fala, gente, foram 4.000 pessoas que zeraram a redação do Enem, não entra redação em branco nessa conta, não, tá? Geralmente o que entra mais é falar mal do governo, não fazer, não dar conta de fazer as 8 linhas que são obrigatórias, desenhar, rabiscar na prova, assinar. Essas são as formas mais comuns de anulação. Então, se a gente parar para pensar, o número é muito, muito grande. Em anos anteriores, geralmente eram 700 anulações no país inteiro, 700 notas zero. Esse ano foi um número muito grande. Mas aí vamos pensar. Dentre essas 5 competências, o que o Enem avalia, o que ele espera de vocês? A primeira competência, os avaliadores querem, né? A prova quer ver se você domina a norma padrão da língua portuguesa. Você domina a norma padrão de língua portuguesa? Então, esses pontos, esses 200 pontos dizem respeito a isso. Eu brinquei no início, apesar dos alunos ficarem meio revoltados quando eu falo isso, mas o Enem é uma mãe. Por que ele é uma mãe? Ele ajuda. Porque mesmo que você tenha um errinho de português, ou mesmo que você tenha 2 erros iguais, por exemplo, errei 2 vírgulas ou errei 2 acentos, mesmo que você faça isso, você não deixa de ganhar 1.000 pontos, ou não deixa de ganhar 200 pontos nessa competência, né? Então, isso me assusta. Eu, enquanto professora, eu fico um pouco assustada. Por que eu fico assustada? Porque se a gente parar para pensar que a vida inteira vocês estudam língua portuguesa, nós estudamos língua portuguesa, e o nosso aluno, depois de inúmeros anos, né, estudando língua portuguesa, uma média de pelo menos 12 anos, né, estudando língua portuguesa, 12, 13 anos, isso sem contar a educação infantil, as pessoas chegam no final, numa prova que não
leva 100% à risca, né, o que seria uma redação, o que seria dominar a língua portuguesa, ela te dá ainda a possibilidade de errar, e mesmo assim, pouquíssimas pessoas no país, elas conseguem, né, fazer 200 pontos, fazer 1.000 pontos no total. Então, é um pouco complexo isso aí. Mas aí, só voltando, um erro ou até 2 erros iguais não te faz perder ponto nessa competência. Agora, a partir disso, eu fiz lá uns... Tô calculando uma média, tá, gente? Uns 6 errinhos, 7 errinhos, 160. Não, eu errei bastante, errei Tô colocando na média, mas não é critério numérico que os avaliadores seguem, não, né? Mas tô só dando uma média, por exemplo. Eu errei umas 20 coisas, 120 pontos. Porque essa nota, gente, ela é calculada de 40 em 40 pontos. Então, errou 1 até 2 errinhos, 200 pontos. Errou uma quantidade que eu falei, 6 a 7 errinhos, 160. E aí vai caindo de 40 em 40. Às vezes, costuma dar nota quebrada. Notas que não têm essa variação de 40 em 40. Por que isso acontece? Porque, às vezes, um avaliador te deu 920, o outro avaliador te deu 960. Quando somam e criam a média, aí você vai ficar com 940. Só que essa 940 é uma nota quebrada. Às vezes dá também aquilo que a gente chama de 1.000 quebrado, né? Um avaliador te deu 1.000 pontos, o outro avaliador achou alguma coisinha a mais, te deu 960, e aí você tira 980, por exemplo, na redação do Enem. Seu famoso 1.000 quebrado, né? Eu fiz 1.000 quebrado, quer dizer que alguém me deu 1.000. Eu não tenho 1.000 no Enem, mas alguém me deu 1.000. 1.000 quebrado já deixaria muita gente feliz, né? Segunda competência, gente, compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das mais variadas, né, áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, nessa competência, eles estão avaliando aqui com vocês duas coisas. Primeira coisa, o que eles estão querendo avaliar aqui? Se você conhece a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Lembra que eu falei com vocês? Que é um texto em que desde o primeiro parágrafo eu preciso decidir se eu vou ser contra ou a favor, apesar do Enem sempre te direcionar para um ladinho. Igual o tema do ano passado, né? Desafios para valorizar as comunidades e povos tradicionais do Brasil. Você tinha que falar que essas comunidades precisam ser, esses povos tradicionais precisam ser valorizados, e vai ter que falar a respeito das dificuldades. Mas você não pode falar, por exemplo, que é minoria, não tô nem aí, tenda a maioria e o resto a gente não preocupa. Se você falar qualquer coisa desse tipo, logicamente, você vai ferir direitos humanos e vai zerar, tá? E aí, além de você analisar essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, você precisa aplicar conceitos das mais variadas áreas do conhecimento. Então, você precisa trazer informações da filosofia, da sociologia, dados históricos. Depois a gente vai falar especificamente, mas você precisa mostrar conhecimento para você conseguir, então, não só conhecer o texto, a estrutura do texto, como também você precisa mostrar que você consegue relacionar as outras áreas do conhecimento com o tema, tá? A terceira competência é muito parecida, ela também está trabalhando com selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, né, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, de novo, o fato de você estar citando dados da filosofia, da sociologia, o fato de você estar citando dados históricos, coisas da ciência, de qualquer área do conhecimento, ou que você está citando livro de literatura, tela de pintor famoso, tudo isso conta nessa competência 3. Na competência 4, diz respeito aos mecanismos linguísticos para você construir a argumentação. O que seria isso? Coesão. Você utiliza recursos coesivos, ou seja, conjunção, preposição, você relaciona, o seu texto está costuradinho, né? O sentido do texto está todo correto. Isso tudo é avaliado na competência 4. E, para terminar, a última competência, que é a competência 5, que eu tenho mania de brincar, que é a mais fácil de conseguir fazer 200 pontos. Por que eu falo isso? Porque nessa competência você tem que elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então,
Em todas as outras competências, eles vão avaliar o seu texto do início ao fim. Nessa aqui, não. A base, um parágrafo, você consegue fazer 200 pontos. Então, você tem um parágrafo para fazer 200 pontos. E nas outras, não. É um texto inteiro. É claro que se você colocar alguma proposta de intervenção escondida no texto, lá no segundo, no terceiro parágrafo, isso vai ser contado. Só que vai ser contado na competência 5, mas você vai perder ponto na competência 2, dependendo do que você fizer. Não quer dizer necessariamente que perca, né? Mas dependendo do que você fizer, de como ficar a sua estrutura, você pode ferir, então, essa estrutura do texto dissertativo argumentativo. E aí, ao todo, 5 competências valendo 200 pontos, ao todo 1.000 pontos aí. E aí, o que eles pedem de vocês também? Eles pedem que você empregue uma linguagem, norma padrão, né? Norma formal da língua portuguesa, como a gente falou, a competência 1 valia isso. E tudo que você fugir, tudo que você não fugir do padrão da língua portuguesa, vai te fazer perder ponto, né? Usei gíria, usei expressão, vulgar, dito popular, não vai conseguir, né? Os 200 pontos nessa competência. E outra coisa, a gente precisa obrigatoriamente fazer uma ancoragem, né? Então o texto ele tem que ser escrito na primeira pessoa. Geralmente a gente usa aqui a primeira pessoa do plural, né? Nós acreditamos que o Brasil, ou acreditamos que o Brasil, por exemplo, ou ainda a forma impessoal, que seria a terceira pessoa, que é, na realidade, para um texto dissertativo, a forma mais correta, né? Mas como ele é dissertativo argumentativo, vale a primeira pessoa. Então, seria você escrever, sabe-se que no Brasil, seria a terceira pessoa do singular mais o si, ou acreditam que o Brasil, que seria a terceira pessoa do plural. Seria essas duas formas. Terceira do plural, que é o eles, né? Ou a terceira do singular mais o si. Sabe-se que o Brasil, acredita-se que o Brasil, que seria o ele, que seria a terceira pessoa do singular, mais o si, que é o pronomezinho, tá bom? Outras questões com relação à estrutura composicional da redação do Enem. Primeira coisa, título. No Enem, ele é opcional. Você não é obrigado a colocar título. É engraçado isso, né? Principalmente o João deve estar pensando aí, pensativo. Por quê? Porque antes do Enem, quem deixasse de colocar um título de uma redação, zerava. Não coloquei, fiz uma redação perfeita, não coloquei o título, o que vai acontecer? Zerou, perdeu. Só ano que vem agora. Nos concursos do direito também, que o João, né, já fez muitos pela vida fora, se você não faz, não coloca título, é motivo para você zerar, e dependendo da banca, se você não zerar, você vai perder muito ponto. No Enem, é opcional, você põe se você quiser. E aí, moral da história, o que nós, professores, orientamos, não coloque título na redação do Enem. Enquanto professora de português, enquanto formação linguística, me dói a alma falar isso. Mas enquanto professora que ensina, né, redação do Enem, a gente fala para não pôr. Por quê? Porque se você põe o título, você tem menos 1 ou 2 linhas para sua redação. E além disso, se o seu título ficar muito ruim, você vai perder ponto, entendeu? Então é melhor não colocar. Se não vale ponto, se opcional, põe se quiser, colocando, não colocando não perde ponto, o que você tem que fazer? Não coloca. Não coloca por causa disso, como eu falei. Se você colocar uma coisa muito ruim, você corre o risco de perder ponto. Um título nada a ver, você vai perder ponto. E se você colocar, você tem menos 1 ou 2 linhas para você fazer sua redação. Então, com relação ao título, no Enem, esqueça, tá? Outra coisa, extensão do texto. Entre 8 a 30 linhas. Então, se você fizer menos de 8 linhas, você zera. Por que está colocando aqui de 8 a 30 linhas descontados trechos de cópia? Porque às vezes a pessoa vai lá e escreve 12 linhas, mas no meio dessas 12 linhas ele foi lá e copiou um parágrafo do texto motivador. O que vai acontecer? Vai descontar essas linhas que ele copiou, vai dar menos do que 8, né? E ele zera. Agora, eu fiz 20 linhas, dessas 20 linhas, 5 eram copiadas do texto motivador. Eu vou zerar? Não, você não zera, mas eles vão descontar essas linhas e vão corrigir o resto. Mas sempre que isso acontece, você acaba perdendo estrutura em outras competências, né? Então é melhor você fazer um texto só seu do que ficar copiando trechos do texto motivador.
tá? E aí é isso, com relação à extensão, é isso. Há muito tempo atrás, gente, eu não sei se vocês vão lembrar, mas assim, há mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos, ou mais um pouquinho, não lembro mais. Teve uma vez, se eu não me engano, foi aí no Rio, eu não lembro direito mais. Eu estou associando que era aí no Rio, porque o que a pessoa fez? Ela sabia os critérios do Enem, ela sabia que antigamente, agora não mais, mas antigamente, se você colocasse alguma parte desconectada no seu texto, o seu texto ia ser avaliado, eles descontariam essas linhas, né? Teve uma pessoa que, se eu não me engano, colocou o hino do Vasco. Ela escreveu o texto e no meio do texto ela colocou um trecho do hino do Vasco. E teve uma outra pessoa que no meio do texto escreveu, né? E tirou lá umas 4 ou 5 linhas, ou nem isso, e colocou uma receitinha de miojo ali. E aí, o que fizeram, né? Eles foram lá, de acordo com as regras antigamente, né? Eles descontaram essas linhas, corrigiram o resto, teve nota. E aí saiu na mídia falando que era um absurdo, que ninguém lia a redação do Enem. Por quê? Porque tinham colocado o hino do Vasco, tinham colocado receita de miojo, e mesmo assim a pessoa tinha tido uma nota alta. Então, quem fez isso, né? Foi na maldade para poder desmoralizar, né, a prova, mas quando a gente lia o edital, o João, enquanto advogado, melhor do que eu sabe dizer, a regra era qualquer coisa que tivesse descontextualizada era desconsiderada e se avaliaria o resto. Então, teve uma época que aconteceu isso e tentaram, né, desvalorizar o exame, falar que não tinha critério nenhum e por aí vai. Só que a pessoa, a mídia, ela não divulga, ela não vai lá no edital e lê as regras. Só que a partir desse ano, gente, eles criaram lá formas elementares de anulação. Então, se eles perceberem que em algum momento você está debochando com a banca, agora sim a sua prova é zerada. Então, antes, nesse ano, ela não foi zerada em função disso, né? Mas a partir de agora, sim, a partir de... Eu não lembro se foi uns... Eu creio que foi mais do que 5, porque só de pandemia já tem um tempo grande, né? Esse período de intervalo de pandemia. Mas eu acho que foi uns 6, 7 anos. Depois eu tenho que ver direitinho. Mas deu uma maior polêmica essa receita do miojo, esse hino do Vasco, em função disso. A mídia, né, colocou isso nos holofotes, mas na realidade o Enem ele não estava errado. Não quer dizer que essa redação ela não foi corrigida, que deram qualquer nota por rumo. Não foi isso. Simplesmente as regras do jogo até então eram essas. O que tiver desconectado, ele vai ser desconsiderado e a gente avalia o resto, tá? Além disso, gente, o texto ele tem que ser manuscrito, né? Logicamente, você está fazendo uma prova. E qual que é o problema grande dessa geração? Eu vejo isso com meus alunos de pré-vestibular que foram fazer a prova. Vocês digitam muito mais do que escrevem à mão. Vocês tiram muito mais fotos do que vocês escrevem à mão. Então, eu percebo, né, na maior parte dessa geração mais novazinha de adolescentes, que eles têm dificuldade na escrita à mão. E aí, às vezes, a pessoa escreve a prova, fazia a redação até muito rápido, né, mas na hora de passar a limpo, eu tinha um aluno que perdia 30, 40 minutos passando uma redação a limpo. Então, coisa que a minha geração, às vezes, com 20 minutos dava conta, a geração atual, ela tem essa dificuldade, porque às vezes ela não treina, né? Então, como não treinou o suficiente, não tem essa agilidade. Então, uma das coisas que é interessante, né? Quem for fazer ano que vem ou nos próximos anos, né? A redação do Enem, é sempre treinar o rascunho e passar limpo, porque você tem que desenvolver essa habilidade de escrever e escrever, né? Rapidamente, não pode ser, né, lentamente. A minha geração tem até um calo no dedo. Eu tenho o meu até hoje, apesar de não escrever tanto mais à mão quanto antigamente, mas eu ainda tenho esse calinho. Então, geralmente, os alunos têm essa dificuldade. E aí vem uma pergunta que todo mundo sempre faz. A minha letra é muito feia, eu vou zerar? Não. Se a sua letra é feia, você não zera. Ah, eu só sei fazer letra de forma, eu não sei fazer letra cursiva, eu vou zerar? Não.
Por que eu estou falando isso? Porque antigamente eles colocavam lá como obrigatório fazer letra cursiva. Então qualquer pessoa que fizesse qualquer outro tipo de letra num vestibular ou num concurso que não fosse letra cursiva, zerado. Hoje não. Qualquer tipo de letra vale na redação do Enem. E desde que você diferencie letra maiúscula de minúscula, você não perde ponto. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que escreve letra palito, né? Quando você escreve letra palito, a tendência é você colocar todas as letras no mesmo tamanho. Só que aí, para fazer a prova do Enem, você precisa colocar a maiúscula um pouquinho maior do que as outras, para eles entenderem que um dos critérios do Enem, né, é você saber diferenciar, na competência 1, saber diferenciar letra maiúscula de minúscula, saber qual que é a hora certa de usar o maiúsculo e minúsculo. Então, se você tem essa letra palito e não diferenciar, você vai perder ponto toda vez que era para ter letra maiúscula e não tinha, tá bom? No mais, a letra é feia, não perde ponto. Ah, mas minha letra é bem feia, você não sabe o tanto que ela é feia. Não perde ponto. Quem avalia, gente, tem até uma lupinha para poder aumentar a letra, para poder entender o que o aluno quis dizer. Só vai zerar, né, em função de caligrafia, só se for... Não chega a ser letra, às vezes a pessoa faz uns rabiscos. Isso assim, às vezes a pessoa não foi alfabetizada, nesse sentido, não foi alfabetizada e escreve e não tem como você entender que letra que a pessoa está querendo dizer na redação inteira. Aí, nesse caso, zeraria, tá? Mas letra feia, garrancho, não zera a redação do Enem. E aqui, lembra que eu falei do número grande de nota zero no ano passado? Tem aqui situações que levam a nota zero. Então, deixar a prova em branco. Formas elementares de anulação. O que entra aí nessas formas elementares de anulação, gente? Lembra que eu falei de você debochar, fazer qualquer tipo de deboche? Então, atualmente, se uma pessoa vai lá e coloca o hino do time de futebol no meio da redação, se a pessoa vai lá e coloca a receita de miojo ou de qualquer outra coisa, agora sim é critério. Agora ela vai zerar. Outra coisa, a pessoa foi lá no final e assinou a prova. É claro que tem o lugar certo, né, para assinar. O que vocês têm que pensar, gente? Aqui em cima, geralmente, vem o nome do aluno, às vezes pede para você assinar. Tá vendo aqui em cima? Agora, dentro desse quadrado da folha de redação, você não pode colocar nada que não seja texto. Se ao final aqui você assinar seu nome, você zera. Se ao final aqui você colocar as iniciais do seu nome, zera. Chegou no final, eu desenhei um coração. Chegou no final, eu desenhei a bandeirinha do Brasil. Eu desenhei uma ocazinha, porque era comunidades tradicionais. Você também vai zerar. Além disso, o que mais faria você zerar, né? A gente já falou, menos de 7 linhas. Se você deixar algum símbolozinho, qualquer coisa na prova inteira, não precisa ser só no final, você também zera. Porque por mais que geralmente uma região não corrige a redação de outra, da mesma região, desculpa, por exemplo, eu estou no Sudeste, suponhamos que eu seja corretora da avaliação do Enem. Lembrando, gente, que quem corrige não pode falar que corrige, tá? É proibido. Sob risco de um monte de coisas lá, de penalidades. Então, geralmente, quem corrige, de fato, não fala que corrige. Então, suponhamos que eu esteja corrigindo a redação do Enem. Eu moro aqui no Sudeste. Então, eu não vou corrigir, geralmente a gente não corrige nada do Sudeste. Eu vou ter que corrigir redação do Nordeste, redação do Sul do país. Geralmente são regiões aleatórias, assim, porque para não correr o risco de eu conhecer o parente que está ali e tentar ter algum tipo de privilégio. Ou a pessoa deixou lá uma marquinha, uma bolinha, uma bandeirinha, para que se por um acaso algum conhecido que corrija, pegar aquela redação, vá lá e beneficie aquela pessoa. Então, isso não pode. Por mais que seja matematicamente impossível, né? Suponhamos que eu corrijo, uma amiga, uma sobrinha, sei lá, deixa alguma marquinha, até porque, dependente do... com relação a grau de parentesco, né? Dependendo do grau de parentesco, obrigatoriamente eu também não posso corrigir. Eu não estou habilitada a corrigir, né? Tem tudo isso. Mas suponhamos que essa pessoa deixe essa marquinha para que, se por um acaso
caia para eu corrigir, eu vou lá e vou beneficiar. Matematicamente, a chance é mínima, é mais fácil, acho que ganhar na loteria. Mas se isso acontecer, suponhamos, matematicamente a pessoa der essa sorte toda, vai ter esse benefício. Não, qualquer marquinha que você deixar, você vai perder ponto, tá? Então a pessoa começa a fazer uns risquinhos, algumas coisas, não pode, senão você perde ponto. Fuga ao tema. Quando a gente fala de fuga ao tema, gente, vocês têm que prestar atenção no seguinte: existe fugir ao tema e tangenciar o tema, são coisas diferentes. Mais pra frente fala disso, mas vou adiantar. O que é o fugir ao tema? É você falar de um tema completamente diferente do tema que foi pedido. Isso é fugir ao tema. Agora, tangenciar. Você falou parte do tema, mas não falou ele totalmente. Então, suponhamos, ano passado, o tema da redação era a invisibilidade, né? A questão do registro civil e a cidadania. Então, para você focar naquilo, se você falasse dessas 3 coisas na redação, você estava tranquilo. Ah, não, eu não falei de registro civil, eu só falei de cidadania e invisibilidade. Então, isso aí é tangenciar. Você não falou completamente do tema, se tangenciou. Agora, o que é fugir ao tema? Falou lá de invisibilidade, falou lá de registro, né, de certidão de nascimento, de registros, e falou de cidadania. Eu não falei de nenhum desses 3 pontos. Se você não falar de nenhum desses 3 pontos, você fugiu. Se você falou parcialmente, se tangenciou. Então, tem muita gente que ficou preocupada. Ah, eu só falei de indígena, não falei das outras comunidades. Eu fugi ao tema? Não, você tangenciou, tá? E o Enem, sempre, a cada ano, com base no que as pessoas fazem na prova, eles avaliam, por exemplo, pegam 1000 redações antes de corrigirem de fato. E aí uma banca especializada, ela avalia essas 1000 redações e vê a média do que está sendo feito pelos alunos. Então, uma regrinha que vale para um ano, pode não valer para o outro. Eu lembro quando teve a questão da feminicídio, um ano, já tem um tempinho, que o tema era feminicídio. Nesse ano do feminicídio, muitas pessoas feriram direitos humanos. E aí, como muitas pessoas feriram direitos humanos, por exemplo, o cara tá certo, vai aguentar chifre de mulher, coisas assim. Eles perceberam que se eles... Isso é ferir direitos humanos? Sim. Se você falar, não pode aceitar chifre, tem mais que matar. Feriu direitos humanos, assim, 1000. Numa escala de 1000 pontos, né? Só que eles perceberam que muita gente ia perder nota. Então, eles vão lá e dão uma flexibilizada. A pessoa não vai zerar, ela vai perder só ponto na competência 5. Então, cada ano, antes de corrigir, eles lançam alguns critérios, tá? Então, assim, estão falando que, como a expectativa é que muita gente só falou de indígena e esqueceu do resto, pode ser que quem só falou de indígena não tangencie, vai depender dos critérios dessa banca. Próximo critério de levar a 0, gente, não atendimento ao tipo textual. Você tem que fazer texto dissertativo argumentativo. Eu narrei, zerou. Eu fiz uma descrição, zerou. Então, mas eu fiz uma dissertação expositiva, você não vai zerar, você fez dissertação. Você só não vai ganhar nota, principalmente muita nota, né, na competência 2, na competência 3 e por aí vai. Parte desconectada é colocar qualquer coisa nada a ver ali. Entraria também, dependendo, né, até como forma elementar de anulação, né? Mas o que vai considerar parte desconectada? Colocar palavrão, ofender alguém ou algum grupo. Se você ofendeu qualquer grupo, né, qualquer comunidade, ou se você ofendeu os indígenas, é 0, né? Como eu já tinha falado, se você assina qualquer tipo de identificação, se você conversa com a banca, às vezes a pessoa deixa um recadinho lá no final. Eu sei que não fiz uma boa prova, mas, por favor, me ajude, eu preciso muito entrar na faculdade. Você vai zerar. Aí eles vão entrar, é motivo de zerar. Qualquer recado da banca. Se no meio do texto você começar a refletir sobre a prova, o tema, não fui muito bom nesse tema, ano que vem, se Deus abençoar, eu vou estudar mais, mas mesmo assim eu queria ter uma chance, você vai zerar também, tá? Se deixar uma oraçãozinha, uma mensagem religiosa, às vezes a pessoa em prova faz muito, o João sabe disso. A pessoa faz assim, Deus é fiel no final da prova.
você zera, né? Qualquer mensagem bíblica, qualquer mensagem religiosa, qualquer oração é motivo para zerar, independente da religião. Se você escrever sobre outro assunto, é o caso de fugir ao tema, né? E se você deixa uma mensagem desconectada, sem relação com o tema também, na prova, eu citei um trecho de uma música desconectado, tá, gente? Não é dentro do texto, não. Lá no final eu coloquei qualquer coisinha. Você zera, tá? Então, é problemático. E também a cópia integral. Se você... Tem gente que às vezes não escreve a redação. Ele vai lá e vai copiando o texto motivador, ou copia um parágrafo, copia outro, ou não copia totalmente, copia umas 4 palavras, a 5ª troca, aí copia mais 3 palavras, a 6ª troca. Nesse caso também a pessoa vai... eles vão entender, apesar de não ser cópia 100%, eles vão entender que é cópia do texto, e aí você vai zerar também, tá bom? Então, seriam os casos em que o aluno levaria nota 0. E aí, quais são as instruções do dia da prova? Lembra que eu falei que o Enem é mãe? É sempre as mesmas instruções. Então, é como se você tivesse uma receitinha do bolo. Você tem que seguir à risca o que eles pedem para você ter nota. Então, quando eu falo com os meus alunos, não é difícil fazer 900 pontos na redação do Enem, no início eles olham para mim com aquela cara, como assim não é difícil? Não é difícil, gente. No final, né, eles perceberam que não era difícil, né? Eles começaram a fazer várias redações que nem eram corrigidas por mim, né? Porque geralmente alunos de pré-vestibular é banco externo que corrige essas redações. E quando eles começaram a fazer os 900 pontos deles, alguns, né? Chegaram até a fazer 1000 pontos. Eles perceberam que não é difícil. Por quê? É a receitinha do bolo. Segue a receitinha do bolo que tudo vai dar certo, tá? E assim, né? O difícil fazer, estar em casa, tranquilo, e fazer uma redação de 900 mil pontos não é difícil. O difícil, às vezes, é no meio da prova, você controlar tempo, controlar a ansiedade e controlar a escrita. Aí é um pouco mais complexo, né? Às vezes, se você não estiver bem treinadinho, você tem problema com relação a isso. Mas vamos ver, quais são as instruções? Primeira coisa, a redação do Enem, né? Com até 7 linhas é considerado texto insuficiente, a gente já viu que recebe nota 0, só é corrigido a partir de 8. Também receberá aquilo que eu acabei de falar, né? Impropérios, desenhos, outras formas de anulação, redação em branco, mesmo que a pessoa tenha feito rascunho e não deu tempo de passar limpo. Ele só avalia uma folha oficial, você vai zerar de qualquer forma. E aí fala que para efeito de correção de contagem de mínimo de linhas, a cópia parcial dos textos motivadores ou de questões que sejam no caderno de prova, né, vai ser desconsiderado, vai ser excluído. Porque às vezes ele não copiou nada do texto motivador, mas ele foi lá na questão da prova e copiou um trecho. Caiu, teve um ano antes da pandemia, não é nem antes da pandemia, 1 ou 2 Enems antes da pandemia, que no texto, nas questões, tinham 2 questões que falavam do mesmo tema no dia da prova de linguagem, 2 questões que falavam o mesmo tema da redação. Então, ele não copiou nada do texto motivador, ele foi lá e copiou da questão. Vai zerar? Vai. Eles foram lá e a cada coisinha que eles veem que tá dando problema, eles vão lá e mudam as regras e mexem um pouquinho, tá bom? Eu já falei para vocês um pouco a respeito do tipo textual, dissertativo e argumentativo, né? Então, vamos só pensar aqui, né? Na prática, como que isso ficaria? O Enem, ele já te dá o tema, né? O assunto é uma coisa mais genérica. Quando eu delimito esse assunto, eu tenho o tema. Então, o Enem, ele já te dá o tema pronto. Lembrando, gente, que tema não é título, né? Numa redação de concurso, numa redação de vestibular, se você coloca como título o tema que está na prova, você vai perder ponto. No Enem, tanto faz. Lembra que eu falei? Melhor nem colocar nada, mas se eu colocar o tema no lugar do título, eu vou perder ponto? Não. Mas eu aconselho não colocar, porque sobra mais linha para escrever. Então, o que você tem que fazer? Aquele famoso esquema, né, de introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que aqui é uma introdução diferente, você não vai falar de forma genérica. Aqui, você já vai colocar a sua tese. Lembra que eu falei que no texto, no texto dissertativo argumentativo, já no primeiro parágrafo eu tenho que me posicionar se eu sou contra ou se eu sou a favor? Então, logo no primeiro parágrafo, o que você tem que fazer?
colocar seu ponto de vista, você já se posiciona contra ou a favor. Depois, no desenvolvimento, você vai selecionar ideias e argumentos, lembra que eu falei? Citar filósofo, citar dados históricos, citar coisas de geografia, da ciência, das mais diversas áreas do saber, no desenvolvimento. E no final, você vai retomar a tese e vai apresentar, então, a solução, que seria a proposta de intervenção. E aí, o que eu posso trabalhar na tese, né? Como eu falei com vocês, se posiciona, né? Sempre é um tema, a gente já falou, atual, polêmico, que trabalha com questão de cidadania, né? E o Enem já te direciona, né? Então, como eu falei, ano passado foi a invisibilidade das pessoas com relação à certidão de nascimento e do registro civil em si, e a questão da cidadania, os desafios para promover essa cidadania. Então, se você tem que se posicionar, não tem como ser contra. Então, a base do texto dissertativo é que você pode ir contra ou pode ir a favor. Mas nesse caso aqui, especificamente, no Enem, ele sempre, à medida que você for lendo os textos motivadores obrigatoriamente, você já vai entender o caminho que o Enem quer que você faça, tá bom? E aí, a gente já falou de fugir, tangenciar, né? Acabei de falar com vocês. E na hora dos argumentos? Lá na competência 3 estava falando interpretar, organizar, relacionar os argumentos. O que eu posso utilizar como argumento? Uma definição é um argumento. Na hora da prova, você só tem que tomar cuidado, né? Porque definir não costuma ser muito fácil, né? Você não vai decorar inúmeras definições que você nem sabe o que é que vai cair. Mas se você for bom de definição, você usa. Ah, não, eu fui lá e copiei o que era, abri aspas, e copiei a definição do texto motivador. Você vai perder ponto? Vai. Lembra que a gente falou que não pode copiar nada do texto motivador? Então, na escrita científica, totalmente plausível. Segundo fulano de tal, abri aspas, fui lá e copiei o trecho. Beleza. Mas na redação do Enem, não. Tá? Eu posso comparar fatos, situações, épocas, lugares distintos. Quem é bom em história se dá muito bem nisso. Eu posso trabalhar com causa, consequência, exemplos. Posso contar uma narraçãozinha pequenininha ali para poder ilustrar, sim. Ah, mas aí eu vou ferir o texto dissertativo argumentativo. Não. Nenhum texto, nenhum gênero é puro, né? Pode ter lá numa redação de 30 linhas, até umas 4 linhas de narração e mesmo assim não deixou de ser texto dissertativo argumentativo. Eu posso fazer uma alusão histórica, eu posso citar argumentos de autoridade, que é a citação. Então, você vai falar, segundo Bauman, ou segundo a Constituição brasileira, qualquer coisa que você citar. Ou, segundo o romance Vidas Secas, qualquer coisa. Ou, segundo o filme tal, ou a série tal. Essa geração gosta muito de série, né? Qualquer coisa que você citar, o Enem vai aceitar. Tá? Qualquer coisa assim, que seja plausível dentro do tema. Ah, eu citei uma letra de música do Cazuza, citei uma letra de música do Titãs. Vai ser considerado? Sim, vai ser considerado. Então, não é difícil, né, ter argumentação. Eu brinco com meus alunos que em alguma coisa você é bom. Ou você gosta muito de música e escuta, né? Ou você assiste muito filme, ou você lê livro, alguma coisa tem que ser bom. Eu sou muito bom em história. Você tem que treinar seu repertório aí. E também dados estatísticos, provas concretas. O dado estatístico é a mesma coisa da definição. A menos que você saiba alguns dados coringas para você usar. O que é um dado coringa? É um que vai servir para vários temas. Então, a menos que você tenha, é muito difícil você ficar decorando dados. Ah, se caiu o tema tal, tem esse dado. Se caiu o outro, não. Né? Tem que ser coisas coringas, né? Que na hora da prova você vai lembrar e que vai servir para vários assuntos ao mesmo tempo. E aí, com relação ao repertório, gente, o que eles avaliam, né? Um repertório baseado no texto motivador. Lembra que a gente falou aqui, gente, é como se fosse uma escala crescente, tá? Não estou falando aqui repertório baseado no texto motivador, gente. Eu não estou falando de copiar igual tá lá. Não. Você está fazendo o seu texto, mas todos os seus argumentos já estão no texto motivador, você tirou de lá. Você não está copiando na íntegra, mas as ideias, os dados estatísticos, tudo saiu de lá. Então, a sua nota não é boa, tá? Então, geralmente, quando você faz isso, vai ser, por exemplo, você não vai passar de 80 a 120 pontos só com texto motivador.
Ah, não, eu não coloquei igual tá lá, não. Eu peguei, tava lá todas as regiões do país, uma porcentagem de todas as regiões, eu somei todas elas e criei a porcentagem para o Brasil inteiro. Eles vão considerar como base no texto motivador. Então, o que está escrito lá, o que você utiliza do que está lá, modifica para poder, vai ter esse problema. Então, não vai ser considerado coisa nova, né? Vai ser baseado no texto motivador. Outra coisa, repertório não legitimado, ou seja, senso comum. Você escreveu a redação inteira, 30 linhas, mas você não citou ninguém, segundo fulano de tal, de acordo, não citou nada, não citou lei, você não citou nada de literatura, você não citou nada de nada, você fez senso comum, foi escrevendo sem mencionar, sem dar nome aos bois, vamos colocar assim, sem dado histórico, sem nada. Então, isso vai ser considerado repertório não legitimado. Tá? Então, também você vai ficar nessa média de 120 pontos, né? Ou às vezes nem isso, mas geralmente essa média de 120 pontos. Repertório legitimado. O que é um repertório legitimado? A partir do momento que você citar a história, a partir do momento que você citar a geografia, os filósofos, isso tudo que eu estou falando que vocês podem citar, a partir do momento que vocês citarem, isso vai ser considerado um repertório legitimado. Mas simplesmente citar, gente, não te garante 200 pontos. Para você ganhar 200 pontos, tem que ser esse repertório legitimado, segundo fulano de tal, de acordo com Beltrano, de acordo com a Constituição, de acordo com os dados do IBGE. Tem que ser um repertório legitimado e pertinente. Ou seja, não é qualquer dado que vai te dar nota. Tem que falar do mesmo assunto. O dado tem que ter a ver com o assunto. Tem que estar relacionado com o assunto. Então, se você fez um repertório só legitimado, citou por citar, não tinha nada a ver com o assunto, 120 pontos. Não, eu citei e aquilo que eu citei tem tudo a ver com o assunto. Então, eles vão considerar que esse repertório ele é legitimado e ele é pertinente. Então, você já vai ganhar 160 pontos. Eu utilizei um repertório legitimado, ele era pertinente, tinha tudo a ver com o assunto. E eu fiz uso produtivo, ou seja, eu costurei aquela citação com as minhas ideias. A citação não ficou solta, eu citei e costurei as minhas ideias com o tema. Aí, nesse caso, 200 pontos. Então, para ganhar 200 pontos na competência 2 e na competência 3 vai seguir também parecido, né? Eu tenho que citar repertório legitimado, tem que dar nome aos bois, como eu brinquei, tem que falar do assunto, não precisa ser exatamente daquilo, mas assim, precisa seja uma coisa aplicável aquele assunto. E eu costurei as minhas ideias, a ideia do filósofo, o dado histórico, com o assunto, com as minhas palavras. Então, nesse caso, 200 pontos. E aí a gente cai, já quase finalizando, tá bom? A gente cai no que a gente chama de proposta de intervenção. Então, na primeira edição do Enem, lembra aquele tema doido, viver e aprender? Tem nada a ver com o Enem de hoje, né? A primeira edição do Enem não pedia proposta de intervenção. Simplesmente faça uma redação. Em 1999, na segunda edição do Enem, eles pediam, então, uma proposta de ação social. Em 2001, eles inseriram uma proposta de ação social que não fira direitos humanos. Em 2012, aí sim virou proposta de intervenção, né? E a gente está caminhando para as outras edições do Enem. Aqui está parando em 2018, mas a gente já está em 2022. E aí, o que são direitos humanos? Isso, com certeza o João já deve ter trabalhado bastante com vocês aí, ou os outros professores também trabalham, né? E aí, em casos de dúvidas, né, eu coloquei aqui o linkzinho, depois se vocês quiserem eu mando os slides, do site da Unicef, em que vocês vão ter acesso, então, a saber, né, o que aprofundar, o que são direitos humanos, como respeitar os direitos humanos, que é uma das coisas que o Enem cobra. Mas assim, gente, trocando em miúdos, né? Você respeitar o outro nas suas individualidades, você respeitar os direitos do outro. Depois vocês podem entrar e aprofundar, mas basicamente é isso, né? É respeitar as individualidades, os direitos do outro. Se você faz isso, você está respeitando direitos humanos, né? Não é querer matar todo mundo, não é querer sair xingando todo mundo, bater em todo mundo, que aí fica problemática. Aí, se você fala isso na redação do Enem, você está ferindo direitos humanos. Teve uma época que ferir direitos humanos era zerar, hoje não zera completamente, mas você vai perder ponto. Depende também de cada edição, como eu falei com vocês no do feminicídio, não zerou, mas perdeu ponto. Então, sofre essa variação.
mas assim, né? São princípios elementares de convívio social aqui. E aí, o que tem que ter? Lembra que eu brinquei com vocês há mais tempo? Que seriam os pontos mais fáceis de conseguir, os 200 pontos mais fáceis de conseguir. Então, o que tem que ser? Tem que ser uma ação que tem o objetivo de solucionar ou pelo menos minimizar o problema. Por que eu falo solucionar e coloco na frente minimizar? Porque se todos os problemas do Brasil, todos os problemas sociais, políticos, econômicos do Brasil fossem tão fáceis de resolver a ponto de você, na redação do Enem, na ansiedade, na loucura de fazer a prova e fazer a prova dentro do tempo, se fosse tão fácil a ponto de qualquer aluno conseguir resolver numa prova, assim, uma situação de prova, a gente não tinha mais problema no Brasil, vocês não concordam? Então, na maior parte das vezes, a gente simplesmente minimiza o problema, né? Os problemas não são tão fáceis de resolver assim. E o que eles olham? Primeiro, existe uma proposta? Sim, que bom. Ah, não, a pessoa simplesmente concluiu o texto e pronto, né? Então, não tem proposta. Essa proposta, ela tem uma solução efetiva, ou seja, tem uma ação prática. As pessoas precisam se conscientizar. Conscientizar, gente, é muito abstrato. Você tem que falar especificamente o que deve ser feito, né? Então, é uma ação prática, tem que ser uma ação prática. E tem que ser coerente com a problematização e com o tema, né? E, além disso, respeitar direitos humanos. E aí, o que é uma proposta de intervenção completa, padrão Enem, para ganhar 200 pontos? Como eu brinquei, os 200 pontos mais fáceis de conseguir. Primeiro, o que deve ser feito? Eles têm que... O que tem que ser feito? Você vai lá e olha o que tem que ser feito. Quem vai fazer? Ou seja, o agente. O Estado, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde. Quem vai fazer? Você tem que escolher. Escolas, ONGs, tem que ter um agente. Se colocar agente, o governo, eles consideram ação nula, tá? O governo só não pode, é ação nula, não vai contar. Você vai perder ponto aqui. E aí, agora, o Estado com letra maiúscula, aí já tem um certo poderzinho, mas falar governo, perdeu. Não tem esses pontos do agente. Outra, como que isso já decidiu o que deve ser feito e quem vai fazer? E aí, como isso vai ser feito? É o modo meio que eles chamam, né? Geralmente a gente apresenta o modo meio, a gente ensina para o aluno colocar por meio disso. O por meio disso lá no texto é o modo meio. Para quê? Que é o efeito, ou seja, a finalidade. Então, fulano deve fazer isso dessa forma, com a finalidade de... E, no final, o detalhamento, né? Ele vai colocar uma explicação, um aposto, alguma coisa ali, um detalhezinho a mais nesses elementos. Então, uma proposta que tenha os 5 elementos, ela, então, vai ser uma proposta de 200 pontos. Por isso que eu brinquei, os 200 pontos mais fáceis de você conseguir os 200 pontos da proposta de intervenção, tá? Uma coisa que eles modificaram, que até então eles não avaliavam, que às vezes a pessoa tem mania de escrever mais de uma proposta, né? Tem muita linha, tem linha sobrando, ele escreve 2 propostas. Só que em caso de 2 propostas, eles vão avaliar esse ano só a mais completa. Então, se você escreveu 2 propostas, o governo deve fazer isso por meio disso, pronto. E na outra, fala assim, as ONGs... dá um detalhamento e coloca a finalidade, você não vai ganhar 200 pontos. Tem todos os itens no seu parágrafo? Sim. Só que tem que ter uma proposta que esteja totalmente articulada com os 5 elementos para você ganhar ponto. Então, você tem que falar quem vai fazer, o que vai ser feito, por meio do que, como isso vai ser feito, com que finalidade, para que ou a fim de que, e esse detalhamento. E aí, como que a gente faz o parágrafo da proposta de redação? Pois eu vou mostrar um modelinho aqui. Primeiro, você começa o parágrafo com conectivo. Tanto, porque isso conta na competência 4, tá? Portanto, dessa forma, desse modo, dessa maneira, em suma, em síntese, qualquer conectivo que dê ideia de conclusão pode ser utilizado. Eu não comecei, professora, eu não comecei com portanto, mas eu falei assim, o Brasil, vírgula, portanto, vírgula. Tranquilo, tem que ter o portanto no início ali, ou qualquer conectivo conclusivo. Geralmente, uma proposta de intervenção perfeita, ela começa com um conectivo, com a conjunção conclusiva, né, seguido de vírgula, professor de português olha até esse detalhe, aí você conclui o texto em uma linha, no máximo 2,
e aí você apresenta a sua proposta, tá? E aí, aqui eu tô colocando para vocês, né, as estruturas, o efeito, que é o paraquê, e cria a sequência dos 5 elementos. Então, olha esse modelinho que eu coloquei aqui para vocês, de uma proposta de redação perfeita. Nesse caso aqui, eu tirei de uma redação 1000 pontos, tá, gente? Que aí na 1000 pontos eu tenho certeza que ela tá perfeita, né? Porque a pessoa fechou a redação. Olha o que eu falei com vocês, olha, portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade num registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Então, o que eu comentei com vocês? Você começa com a conjunção conclusiva e fecha o raciocínio. Ah, professora, mas você falou com 1, 2 linhas. Sim, falei, só que aqui está digitado e com letra maior para ficar mais fácil para vocês visualizarem nos slides, né? E quando a gente faz a redação do Enem, sempre a gente espreme a letra para caber mais, né? Assim. E aí continua, aí vai começar agora a proposta de intervenção. Eu até marquei em cores diferentes para vocês assimilarem, ó. Assim, cabe ao Poder Executivo Federal. Então, o Poder Executivo Federal é quem vai fazer a ação, não é isso? E aí colocou o detalhamento, olha. Lembra que eu falei que é uma poça, é uma explicação? Então, o Poder Executivo Federal vai dar uma explicação, vírgula. Mais especificamente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vírgula. Então, já tem o quem e já tem o detalhamento. Aí, o que vai ser feito? Ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Isso que vai ser feito. E aí, agora, ele vai apresentar o modo meio. Lembra que eu falei que a gente coloca por meio de alguma coisa? Então, tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil. E aí coloca mais detalhamentos, aqui a pessoa detalhou bastante. O qual irá articular, junto com os gestores dos municípios brasileiros, campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada, que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo. Lembra da finalidade? A fim de, com o intuito de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Pronto, acabou a proposta de intervenção com os 5 elementos, já garantiu 200 pontos. Aí ela vai lá e ainda finaliza ainda para tirar uma onda, né? Afinal, assim como os meninos em vidas secas, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento de seu nome e identidade. Então, essa proposta de intervenção foi com base no tema do ano passado. O tema do ano passado falava justamente da questão da invisibilidade, dos cartórios, do registro, né? Principalmente da certidão de nascimento e cidadania. E aí, nessa redação que tirou 1000 pontos, o que a pessoa fez? Lembra que eu falei que você pode citar qualquer área? Pegou a literatura. Lembra de Vidas Secas? Que a baleia tinha nome, assim a Vitória, a mãe, tinha nome, o Fabiano tinha nome. Agora, os filhos, a baleia era cachorra, não sei se vocês lembram. Agora, os filhos não tinham nome, eles eram chamados de menino mais velho e menino mais novo. Então, olha que incoerência, assim, né? Incoerência, o livro não está incoerente. Mas ele meio que quer mostrar, no Vidas Secas, que até a cachorra era muito mais humana do que a própria família no meio daquele ambiente árido do sertão, né? Por isso está falando que as vidas eram secas, né? Sem vida. Então, os filhos não tinham nome. E aí, quando caiu lá na prova, registro, documentação, certidão de nascimento, a pessoa lembrou logo do Vidas Secas e citou Vidas Secas no início e no final, aqui na conclusão. Tá? Então, assim, na hora da prova, vocês têm que conseguir fazer rapidamente esses links, isso aqui tem a ver com o que eu posso citar, e começar seu texto. E ainda passar limpo, como eu falei com vocês, em 1 hora. Tem que estar muito bem treinadinho, né? E eu acho que o difícil do 1000 pontos é justamente ter que fazer tudo isso em 1 hora, 1 hora e meia, estourando ali. E aqui estão as referências, né? Depois, se vocês quiserem, né, peçam pelo João, ou me falem aqui, que eu encaminho para ele poder encaminhar esse material para vocês. E aí, gente, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar, na internet, se vocês procurarem, por exemplo, né, redação 1000 pontos, por exemplo, vocês vão achar modelinhos, redações que realmente tiraram 1000 pontos no Enem. Então, aqui eu entrei no Google, cliquei lá, que é o site do G1, eles disponibilizaram algumas redações 1000 pontos. Na realidade, não é ele que disponibilizou, né? Assim, tá aqui no site deles, mas algumas pessoas, eles pediram, né, que quem tivesse feito uma redação 1000 pontos, quisesse mandar para eles, né? E aí essas pessoas enviaram.
E essa aqui, primeira aqui, é a redação que eu acabei de ler, a proposta de intervenção para vocês. Então, só para vocês terem ideia, né, do que é uma redação 1000 pontos. Aqui a redação tá na íntegra, até na folhinha, tá vendo? A pessoa tirou realmente 1000 pontos, foi lá e baixou do site, colocou aqui. Então ele começa em Vidas Secas, obra literária. Só que se você falar assim, ah, não, mas a letra da pessoa tá ruim, tá difícil para ler, como que eu faço? Aqui embaixo eles fazem a edição, escrevem normalmente com letra digitada mesmo, vamos falar assim, né? E aí fica mais fácil para ler. Como eu falei com vocês, sempre as redações 1000 pontos, elas são grandes. É aquela pessoa que aprende a... Pode fazer até a letra grande na vida, né? Mas na hora da redação do Enem, reduz para poder caber bastante coisa. E a proposta de intervenção que eu acabei de ler para vocês saiu dessa primeira aqui, 1000 pontos. Tá vendo? Então, depois é interessante. Se a gente começar a ler ela toda aqui, a gente vai perder o nosso tempo, né? Mas é interessante depois vocês procurarem. Faça isso que eu falei. Redação 1000 pontos, redação nota 1000, G1. E aí vocês já vão cair no link aqui para poder trabalhar com as redações. E aí, gente, são várias as redações, sempre nesse esquema que eu falei com vocês. Tá vendo que tem várias aqui? E ano passado o povo do Nordeste bombou. A maior parte dos 1000 pontos que eles apresentaram aqui é o pessoal do Nordeste. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, a pessoa às vezes fala comigo assim, e se eu errar, o que eu faço? Se for numa redação de concurso, se você errou, o que eu vou fazer? Você vai perder ponto? Vai. Agora, no Enem, você pode rabiscar do jeito que for, você pode riscar, você pode fazer qualquer coisa que você não deixe de ganhar 1000 pontos. Prova até essa redação aqui, ó. Tá vendo que a pessoa aqui, ó, na população não registrada, ela errou, ela riscou, tá vendo? E continuou na frente, não tem problema. Aqui ela meio que rasura, ela vai lá e faz tipo um negrito, né? Escreve por cima para ficar claro. Então, isso não te faz perder 1000 pontos, isso não te faz perder nota na redação do Enem. Num concurso, num vestibular, se você errar, se você rasurar, se você fizer bagunça, você perde ponto. No Enem, não, tá? Então, é basicamente isso. Nosso tempo está acabando, né? Eu trouxe aqui só uma redação de uma aluna do cursinho que me enviou, ela passou a limpo, né? Ela chegou em casa com rascunho, passou a limpo e me mandou para eu poder avaliar aqui a nota dela, né? Ver o que ela tinha seguido. Lembra que eu falei com vocês que sempre é avaliar de 40 em 40, né? Até fazer 200. E aí, nesse caso aqui, ela com a letra bem pequenininha, tá vendo? Aquele princípio, para caber bastante coisa, ela começa citando no meio do caminho tinha uma pedra, né, do Drummond, para falar a respeito dos problemas, né, que inviabilizam o crescimento do país, fala já da comunidade, dos povos tradicionais, tá vendo? Na sequência, lembra que eu falei que tem que citar e tem que ser legitimado? Ela está citando de novo Vidas Secas, Graciliano, igual a outra aluna, para falar a respeito da questão da vulnerabilidade social. Depois, na sequência, está citando Karl Marx aqui, tá vendo? E está falando a respeito da teoria do silenciamento dos discursos, e ao final, proposta de intervenção, tá? E além da costura aqui, ao finalzinho, falando, né, que se essa proposta de intervenção que ela coloca aqui ocorrer, né, as pedras ditas por Drummond serão quebradas, né? Então, ela consegue fechar e costurar muito bem o texto, linkando com o que está lá em cima. Eu não vou ficar lendo a redação, até porque o nosso tempo já está acabando, né, João? O João falou que é uma hora e meia, a gente começou uns 10 minutinhos depois, mas eu vou finalizar nesse instante para já abrir um tempinho, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento a fazer. E no mais é isso, eu agradeço, né, a paciência de vocês, eu agradeço a presença de vocês aqui, principalmente que o João comentou que estava chovendo muito aí, que tinha tido um problema com chuva. E no mais, né, estou à disposição. Tá bom, João? Ô, André, eu que agradeço. O Rio é assim mesmo, você conhece um pouquinho, né? É assim, o tempo muda, só não neva, mas assim, de uma hora para outro lugar tá sol, no outro tá chovendo, começa a chover do nada, mas enfim. E agora eu vou ter que dar 10 palestras para você quando você convidar, porque
enfim, foi show demais. Eu tenho certeza que, assim, nossos alunos vão aproveitar muito aqui as dicas, as ideias, as técnicas. E é isso aí, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí. A André está aqui à disposição mais alguns minutinhos. Se Isso, eu até vocês. quando o João fez o convite, eu te interrompendo, desculpa, até quando o João fez o convite, lembra que eu falei, João, bom teria sido antes do Enem, né? Que aí o povo ia aproveitar e colocar em prática, né? Mas ano que vem, se tiver oportunidade antes da prova, só me convidar, tá bom? Perfeito, perfeito. A grande questão, assim, é que nosso calendário aqui, ele começou um pouco mais tarde, por conta das questões de pandemia ainda, arranjo de turma, né? Então, na verdade, era para ter acontecido antes, mas infelizmente não, né? Mas mesmo os alunos que já fizeram o Enem, de repente aí vão tentar de novo para melhorar a nota, ou até assim, vão tentar aí outras provas, né? Vão tentar um concurso de repente no futuro depois, né? Enfim, quem quiser fazer pergunta, gente, pode fazer, pode escrever aí no chat, pode falar, e aí assim a gente já encaminha para o final. Todo mundo caladinho, João. Eu acho que É, ou eu já fui tirando as dúvidas, né, fazendo os comentários antes. Quer dizer que ficou tudo bem entendidinho, né? eu acho que sim, acho que sim. Então, Andréia, mais uma vez te agradecer aqui, tá? Muitíssimo obrigado. Opa, A Luísa levantou a mão, João. A Luísa é nossa colega, professora. Ó, a Fernanda já deu feedback aqui, ó. Ficou explicadinho. Tudo Que bom, explicadinho. Fernando. A Luísa é nossa colega da casa, André, professora de matemática no campus. E, Luísa, fica à vontade, pode abrir o microfone. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar. Assim, eu acho que ficou bem claro mesmo, né? Assim, todas as ideias principais, né, para fazer a redação do Enem. Eu acho que é isso, né? A gente tem que se preparar mesmo para, né, o que é pedido na prova, né? Que muitas vezes a gente fica tão preocupado, né, porque eu sou da área da matemática, né? Então, a minha preocupação muito sempre foi primeiro, né, a redação, né, o tempo, né? Então, eu acho que o que você trouxe, né, das regras, né, o que vale, né, a questão do título, né, sempre foi muita minha preocupação e hoje, né, nem vale ponto, então, né, não precisa colocar, né, então é bem característica do Enem, né, então a minha pergunta ficou muito assim, outras redações de outros editais, aí você tem que ver, né, as regras desses editais, né, que aí você tem, né, um outro formato, né? Porque eu não sei, né? Agora sempre a redação do Enem é sempre esse formato, não tem outra, é sempre discursivo, não muda o formato dele, né? Porque em formato de poema, né? Que muita gente Não. quer estar em outro formato, né? Isso, Luiz, o Enem não, nunca, nunca. Sempre quando sai o edital do ano que vem, a gente vai lá e verifica sempre a mesma coisa. Ele quer ver se o aluno tem habilidades para fazer esse básico que eu expliquei, né? Então, assim, quando eu brinco, né, para essa geração de Enem, não é nessa geração de agora, já tem um tempo o Enem, que o Enem é uma mãe, que ele ajuda demais, é justamente porque a nossa geração, ela tinha que saber fazer poema, ela tinha que saber fazer descrição, tinha que saber fazer requerimento, carta, tinha que saber fazer tudo, né? Isso, Então, verdade. você levava um susto na hora da prova, porque às vezes também, até algumas provas hoje ainda fazem isso, dependendo da faculdade, universidade. Às vezes algumas ainda tem vestibular, nenhuma te dá 4 textos. Uma você tem que resumir, no outro você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, o Enem, ele ajuda o candidato. Ele tem a forma do bolo, a receitinha, só fazer dentro daquela forma e garantir os pontos. Obrigada, professora. Parabéns aí, foi bem explicativo mesmo. Todas as dúvidas você já foi, né, tirando aí nos slides. Acho que é por isso que os alunos aí já estão, né, pedindo aí os slides, né, para anotar, né, tudo certinho, que aí o próximo ano já estão mais preparados ainda. Vai afiado, né?
Bom, André, então eu te agradeço muitíssimo, tá? Vou ter que dar 10 palestras para você, pode chamar. Vai ser um prazer, de qualquer forma eu iria, tá? Mas enfim. Mas enfim, agradeço a todos vocês que estiveram aqui, espero aí que tenham gostado da atividade, né? E depois a gente retorna aí para a próxima palestra, tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí, obrigado mais uma vez, André. Agora a gente vai dar um jeito de fazer uma presencial para você vir, poder passear no Rio. Pois é. Te levar para Ano que fazer vem, turismo. Pois isso, ano é. que vem, João, quando estiver mais próximo do Enem, ou não precisa nem estar próximo, né? Na realidade é bom ser antes. Se fizer uma presencial, a gente dá para fazer tipo cursinho, igual a gente falou, dá para pôr isso para poder fazer e eu ainda tento corrigir, dar o feedback, dar a notinha e ver onde que eles podem melhorar numa próxima, tá bom? Tá Mas aí joia. tem que ser presencial para ficar bom, né? Então tá bom, gente. Tchau, Tá joia, tchau. gente. Obrigado a Fiquem todos. com Deus. Tchau, abraço. Desculpa, João, eu tô te interrompendo toda hora. Não, sem problema. Gente, eu vou pedir para vocês todos saírem da sala, que eu não estou conseguindo. Cliquei aqui para desligar a gravação e sair, não está saindo. Mas na hora que todo mundo sair da sala, a gravação interrompe. Obrigado a todos. Depois eu te mando os slides, João, tá? É uma das Tá coisas que eles joia. pediram aqui no chatzinho. Agora que eu tô olhando as mensagens. Tá bom, André. Obrigado. Deixa eu sair aqui também, né? Senão Tá você joia. não vai conseguir finalizar. Depois eu te passo os slides e envio para os meninos. Tá Tchauzinho. bom. Tá joia. Obrigado, André.